Olha só esse doce, gente! E você vai acompanhar aqui comigo como é que foi o processo de pintura em aquarela nesse doce. Eu optei, né, por fazer uma pintura em aquarela a seco e eu quero mostrar para vocês o passo a passo. Eu já trouxe vários vídeos de pintura em aquarela, tanto a seco quanto com corante em gel, com as tintas da Ink Sugar. Mas esse vídeo tá demais e você tem que acompanhar. Bora lá! Para iniciar uma pintura em aquarela, principalmente a seco, eu sempre começo ali pelo tom mais clarinho, né? Que no caso aqui é a pele do Peter Pan. Para fazer essa pele aqui, eu utilizei bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo de marrom, um pouquinho só de amarelo e um leve tom rosadinho também, só para dar aquele tom de pele. Claro que dependendo da marca que você usa, você já encontra ali uma cor de pele, né? Por exemplo, com as tintas da Ink Sugar, não é uma pintura seco, mas já tem o tom de pele. Mas aqui eu mesmo que vou desenvolvendo ali o tom da pele, tá? Também vou utilizar aqui, ó, com esse pincel, o branco, que é o dióxido de titânio, tá? Então, pra quê? Porque eu sempre vou acompanhando ali, pego o desenho, coloco do meu ladinho e vou vendo. Então, às vezes tem ali um tomzinho de branco, algum tom onde fica, né, um brilho. Então, essa parte onde vai ficar esses tons de branco, que vai dar uma clareada, uma iluminada, eu uso o próprio dióxido de titânio, tá? E agora, para dar um sombreamento, eu venho com o mesmo tom, só que um pouquinho mais escuro. Então, aí você vai ver se você pode acrescentar um pouquinho mais de rosa. Nesse caso, eu acrescentei um pouquinho mais de rosa, porque eu queria o rosto mais rosadinho, tá? Mas você pode ou utilizar um tonzinho mais de marrom, mas é importante você dar uma sombreada ali e principalmente seguir de acordo com o que tá o desenho. O sombreamento geralmente é nos cantos, assim, tá? Na parte de cima, no pescocinho, sempre tem ali um sombreamento. Mas se você seguir o desenho, não tem erro, tá? E os movimentos, gente, sempre vai fazendo ou movimentos circulares, tá? Ou movimentos de você dar uma varrida ali no seu pincel. E sempre tenta unir bem as duas cores, deixar ali bem aquele efeito aquarela mesmo, sabe? Então, vai sempre unindo, esfumaçando, né? Que nem você esfumaça ali uma maquiagem, vai sempre esfumaçando bem para ficar uma pintura bem bonita, bem uniforme. E agora eu vou passar aqui pro cabelo do Peter Pan. E eu sempre começo, gente, com um tomzinho mais claro. Por quê? A pintura em aquarela, se você começa pelo tom mais escuro e vai clareando, pode ser que dê muito errado, tá? Então, sempre começa ali pelo tom mais clarinho e vai aí escurecendo aos pouquinhos, tá vendo? Então, eu comecei ele bem clarinho e aos poucos eu vou escurecendo, tem parte que eu vou escurecer mais. Importante também, quando você for pintar esses desenhos, sempre se preocupa com as bordinhas ali, para ficar bem bonito o acabamento, tá? E aí pode ver, tem pontinhas do cabelo que eu escureci um pouquinho mais. E aqui em algumas partes do cabelo do Peter Pan, eu tô colocando um tom de amarelo, por quê? Porque no desenho onde eu tô me inspirando, tem ali um efeito de luz, né? Como, ai, se tivesse um brilho. Então, eu quis trazer isso também pro desenho, porque eu achei que tinha tudo a ver e que ia ficar muito bonito. Vocês vão ver no resultado final como ficou lindo e diferente esse tom, tá? E aí também vai ter aquelas partes que eu falei para vocês de iluminação. Então, que você vai trabalhar ali com tom de branco, que no caso é o dióxido de titânio que eu tô trabalhando aqui, tá? E aí, sempre que eu começo uma cor, por exemplo, ali, onde foi a cor de pele, eu pintei tudo onde era tom de pele, no marrom tudo onde era marrom e no amarelinho também. Então, todos os detalhes eu vou utilizando, por quê? Porque senão, às vezes, eu começo uma coisa, não termino, aí enrola mais ainda o seu trabalho, tá? Então, tá com um tom de pele, tudo que for tom de pele, até mesmo se você tiver mais desenhos ali para colorir, já aproveita e faz tudo numa demanda só, porque aí você não também tem que ficar toda hora limpando o pincel, trocando o pincel, e isso vai agilizar o seu trabalho. E reparem que nem eu falei pra vocês, ó, em todas as cores que eu vou fazer, eu sempre começo ali pelo tom mais clarinho e depois vou vir esfumaçando e trazendo o tom mais escuro, tá?
Quando são detalhes muito pequenininhos, que nem ali a Sininho, o vestido da Sininho, tenta utilizar um pincel bem fininho. Eu vou deixar aqui no link alguns kits de pincel que eu tô usando, né, aqui. E eu sempre compro na Shopee, que eu sempre acho preços muito bons, né? E são pincéis que eu sempre uso por aqui. E tem um fininho que é da Ceramic. Eu falei dele num vídeo anterior também, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Porque esses pincéis fininhos, para esses detalhes pequenininhos, ajudam muito. Agora, se é um outro detalhe muito pequeno, né, que você fala, ah, Ju, não vai ficar legal com a pintura aquarela seco, o que que você faz na hora do contorno? Aí você arruma, tá? E agora que eu já fiz toda a parte ali da pintura a seco, eu vou começar com os contornos, tá? O contorno eu sempre faço ali, quando eu tô trabalhando com a pintura a seco, o mais fácil ali, mais econômico, é você diluir, tá? Então, você vai diluir o corante que você utilizou num pouquinho de álcool de cereais, tá? Porém, também você pode estar utilizando as tintas da Ink Sugar, que eu também faço muito isso, agiliza meu trabalho e a secagem dela é super rápida. Gente, eu sempre falo aqui, não é por nada não, mas é porque realmente é muito bom e eu tô aqui para ajudar vocês, né? E tudo que facilita o nosso trabalho, tudo que é bom, a gente tem que estar falando, tá? Se você se interessar, tem um cupom de desconto, me chama lá no Instagram, me chama no WhatsApp que eu passo para vocês o cupom de desconto, porque esse ano ainda eles estão lá mexendo em algumas coisas e não disponibilizaram ainda. Ano passado eu tinha, mas esse ano ainda eles vão disponibilizar. Mas aí é só vocês me chamar que eu mando para vocês o cupom de desconto da Ink Sugar, tá? Mas nos corantes a seco, eu utilizo da Gran Chef, acho que é Gran Chef. Vai ter um outro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês essa semana e eu falo certinho dos corantes, como que você dilui. Eu vou falar tudo bonitinho para não ficar dúvida para vocês. Mas se você tá começando agora e fala, ai, Ju, eu não tenho muito dinheiro para investir, né? Então, ou você opta pelos corantes em pó, onde dá para você fazer uma pintura aquarela a seco, e é bom porque ali você consegue treinar muito bem na aquarela a seco, tá? Eu sou extremamente apaixonado pela pintura aquarela a seco, não tenho nem o que falar. Mas, e aí dá para você também fazer o contorno diluindo. Então, você não vai gastar muito investindo ali. Os pincéis não são caros, as tintas não são tão caras. Compra as cores mais básicas ali e você já consegue começar. Ou então, você compra as tintas da Ink Sugar, que você também tem vídeo aqui, teve live que eu fiz ensinando vocês a pintar tudo bonitinho com as tintas também. Então, ou o que eu mais indico, Ju, eu tô começando agora, o que você mais indica? Ou você faz a pintura aquarela seco, tá? Que por mais que faz ali a sujeirinha do pó, você sempre tem que estar limpando, mas eu creio que você consegue dominar um pouquinho melhor a técnica. Ou então você faz com as tintas da Ink Sugar, porém a secagem dela é mais rápida, né? Ela é muito instantânea. Então você tem que ter uma prática um pouco maior. Tudo bem que eu sei que eles estão lançando aí um produto que demora um pouquinho mais a secagem. Então é mais para quem está iniciando mesmo, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade se for fazer a aquarela. Agora, se você for fazer pintura normal, com certeza as tintas também dá muito certo. Outro ponto muito importante, gente, ó, todos os detalhes que são brancos, por exemplo, o dente, ali o negocinho do sapato da Sininho, eu sempre deixo por último, tá? Porque senão acaba manchando alguma coisinha, então eu sempre deixo por último e eu geralmente reforço. E aí, se tem algum outro detalhe que precisa ser em branco, também é por último. E olha só, gente, que lindo que ficou essa pintura do Peter Pan. E eu não esqueci a pena, tá, gente? Mas a pena eu resolvi fazer com um molde que eu tenho aqui e depois só colar. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que foi a montagem. Aqui, ó, só vou mostrar rapidinho que teve uma parte do relógio. Essa parte ainda não tá na moldura, tá? A moldura eu fiz com molde mesmo de silicone, mas eu passei, que nem eu mostrei pra vocês, em outros vídeos, né, se eu não mostrei passando, mas em outros vídeos de pintura em aquarela eu sempre mostro como é que eu passo o desenho para pasta americana.
E aí aqui é mais o contorno, não tem muito segredo, só tô mostrando para vocês rapidinho mesmo. Porque aqui é um processo fácil, porém que dá toda a diferença depois no doce. Você também pode fazer isso com o papel arroz, tá? Mas a cor não vai ficar tão bonita, não vai ficar tão vivo ali, que nem quanto você passar. E não demora muito, gente, você passar ali para a pasta americana e fazer todo o contorno. E olha só como fica lindo. E agora eu vou montar aqui o meu doce. Eu fiz com cilindro cake, tá? Que é aquele cilindro de chocolate. E já pintei aqui, pintei toda a base. E para colocar, o que eu faço? Eu coloco esses canudos transparentes e colo com chocolate fracionado, porque ele vai colar melhor, ele vai aguentar melhor. Se você quiser colocar o nobre, pode também. E olha só, gente, o relógio, que lindo que fica com a moldura, tá? E agora eu vou vir com florzinhas também. Pode ver que eu sempre utilizo um palito de bambu para furar, porque o palito de bambu, ele fura mais fácil o chocolate, eu não preciso ficar colocando força. Então, eu uso bem aquela parte fininha e aí eu vou rodando até furar. E aí depois eu venho colocando as flores, essas borboletas. Também teve um vídeo, uma aula exclusiva que eu liberei aqui para vocês. Ela não estava liberada, ela era particular e eu liberei aqui essa aula exclusiva para vocês. Então corre lá ver, porque tem ensinando como eu faço essa borboleta, tem eu ensinando como eu faço essa flor. Eu ensino um doce cenário nela. Então ela tá muito completa, tá até com precificação lá. Tá uma super aula que eu liberei para vocês. E aí, se vocês tiverem dúvida em como faz essas flores assim de açúcar, lá tem tudo, tá? E aí, gente, para finalizar o doce, eu vou vendo ali o que combina, o que encaixa certinho e vou colocando. Mas as flores, as borboletas ali, folhagens tem tudo a ver. E agora, gente, olha o resultado final desse doce e fala para mim se não ficou um luxo. É um doce assim maravilhoso. Nossa, não tem nem o que falar. Eu sou completamente apaixonada e para você ver como a pintura em aquarela valoriza ainda mais o nosso doce, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já me conta o que é que vocês acharam. Se ficou com qualquer dúvida, pode mandar para mim. Qualquer dúvida que vocês tiveram, que assim que possível eu respondo aqui nos comentários para vocês, ou faço um próximo vídeo também respondendo aí essas dúvidas, tá bom? E se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Um grande beijo, tchau!